Mensagem gravada para facilitar e também para a sua edificação, para a divulgação de outras pessoas que possam também ouvir a mensagem da palavra de Deus. Efésios capítulo 4. Mesma sequência daquele texto que nós lemos, o 3, né? A oração tão linda do apóstolo Paulo, que termina falando daquele Deus, do Deus que é tão poderoso para nos dar infinitamente mais, muito mais daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E aí o capítulo 4 é um marco no livro, na carta aos Efésios. Eu convido os irmãos a ouvirem com reverência a palavra de Deus e com os corações e as mentes abertas para receberem aquilo que o Senhor tem para nós mais uma vez. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação, vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça me foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Deus bondoso, aqui está a tua palavra, é ela que fala. Pedimos nesse momento, ó Espírito bondoso, ó Espírito Santo, ó Espírito maravilhoso, que estás aqui presente. Pedimos que tu abras, que tu ilumines a nossa visão nesse momento, para entendermos o que diz esse texto. E para nos desafiar a levar a uma vida cristã maravilhosa, de vitória em vitória, mas com muita seriedade no Senhor. Andando do modo digno da nossa vocação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem um significado muito profundo para o apóstolo Paulo. Em Éfeso, ele teve talvez um dos dias mais importantes e mais fortes do seu ministério, no que se pode dizer em aspecto de ensino, em aspecto de discipulado, mas também de poder de Deus. O apóstolo Paulo chegou a Éfeso e lá tinha alguns discípulos que eram de João Batista, mas não conheciam o Espírito Santo. O pessoal antigamente dizia que eram os presbiterianos, hoje eu não digo isso. Os presbiterianos conhecem muito bem hoje uma vida cheia do Espírito Santo e devem buscá-la, né? Antigamente até falava assim, quem são esses lá de Efésios? São os presbiterianos. Não são mais os presbiterianos. Paulo chegou e eles não entenderam o que ele falou, ele falou, então eu vou batizar vocês.
explicou melhor o batismo de Jesus, a pregação do Evangelho, orou com eles e eles receberam o poder do Espírito Santo e passaram a viver uma vida cristã de grande bênção naquele momento. E o interessante é que Paulo não teve muita facilidade. Ele ficou 3 meses pregando numa sinagoga, não deu certo, teve dificuldade, mesmo assim a mensagem foi levando. Ele depois passou num lugar chamado Escola de Tirano, ficou lá 2 anos, e ali sim ele foi pregando, e as pessoas foram se convertendo, e milagres foram acontecendo. O texto é tão interessante de Atos 19, que diz que até a sombra de Paulo, até as roupas de Paulo passava, milagres aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas. Uma manifestação imponente do poder de Deus, um poder verdadeiro. Não é confusão, não é bagunça, mas um poder genuíno que vem da palavra do Senhor, vem da revelação de Cristo na vida dele. E ali então ele fica um tempo, mas ele teve as oposições. Apareceu um tal de Demétrio lá que fez uma grande confusão, né, incitou as pessoas que estavam sendo afetadas pelo comércio, que se converteram e foram para o Evangelho, que afastaram das suas magias, das suas idolatrias. Mas é interessante que Paulo então vai para outro lugar, mas fica no apóstolo Paulo um amor muito grande por essa igreja. E aqui nós podemos ver na carta aos Efésios, que é maravilhoso, é a carta da riqueza espiritual. É a carta onde Paulo fala da bênção de servir a Deus, das bênçãos que Deus concede ao seu povo e da importância de, como povo de Deus, nós vivemos um evangelho digno. Então, Efésios pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte são as riquezas espirituais concedidas por Deus. Ou seja, bênçãos maravilhosas, bênçãos infinitas, grandiosas são as bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo. Inclusive o apóstolo Paulo fala que Deus nos conheceu, nos escolheu, nos amou antes da fundação do mundo. Isso aí não é ultracalvinismo, isso é Bíblia pura. Deus conhece a nossa existência antes mesmo dela acontecer. E Ele já nos escolheu, Ele já nos amou, Ele já nos preparou para esse momento. A outra parte da carta é exatamente as atitudes concernentes à nossa vocação. Ou seja, Deus deu as bênçãos, mas Deus exige de nós um compromisso em relação a essas bênçãos. Então não é só bênção. Hoje se prega muito bênção. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Principalmente bênçãos materiais. Mas o apóstolo Paulo fala dessas bênçãos que começam de maneira espiritual nas profundezas da vontade de Deus antes da fundação do mundo, e fala das bênçãos da redenção, da salvação, daquilo que acontece regularmente conosco, as vitórias espirituais. Mas aí ele passa do capítulo 4 em diante para falar de atitudes que nós devemos ter em relação a Deus, principalmente baseados nessas bênçãos. E é exatamente assim que começa o capítulo 4. Convido você a olhar comigo. Rogo-vos, pois, e a expressão rogo do apóstolo Paulo é a mesma que ele usa em Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Então, rogar aqui é mais do que pedir. Então, depois de falar de tanta coisa maravilhosa da parte de Deus, da nossa vocação, do nosso chamado, Paulo está falando assim, agora eu peço, mais do que eu peço, é algo muito sério. E aí vem a palavra, olha, que andeis o quê? De modo digno da vossa vocação, ou da vocação que nós fomos chamados. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andando de modo digno da nossa vocação. Deus nos convida a fazer isso. Ande de modo digno da sua vocação. E aí, é como se a gente parasse aí no final do versículo 1 e pudéssemos perguntar como? Como andar de modo digno da minha vocação, do meu chamado? Então ele vai falar de várias coisas, e eu chamo a atenção dos irmãos para olharem comigo o que diz a palavra. No versículo 2 até o versículo 6, ele fala como eu posso andar do modo digno da minha vocação. E a primeira bênção aí, o primeiro desafio é buscar a unidade. Buscar a unidade. São vários pontos aí que ele trata. A primeira, ele está no versículo 2,
com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É interessante que a palavra suportar aqui, a mesma raiz da palavra que tem, é como se a gente tivesse uma boia empurrando numa água, e a gente, para segurar lá embaixo, tem que suportar aquela lei que empurra, né, para cima ali, não permite que afunde aquela boia. Então, é essa a ideia de suportar. Então, a primeira coisa sobre unidade é entender que nós estamos num ambiente com pessoas diferentes, que vivemos num ambiente de muita gente, muito pensamento, muitas diferenças, muitos temperamentos diferentes, mas eu tenho que aprender a suportar uns aos outros. Isso, quando a gente fala para a igreja, é forte para nós, porque desafia cada um de nós. Não temos ninguém aqui igual. Todos nós somos diferentes. E para convivermos, é necessário suportar uns aos outros. E o texto fala suportar não é só porque é obrigação, não. Eu não gosto daquela pessoa, mas eu preciso suportar. Não, deixe o seu coração se encher desse amor, para te dar força para suportar, né? Tinha uma igreja que o pessoal tinha uma camiseta atrás, assim, com escrito: o Senhor não completou a obra, tenha paciência comigo. A gente vai ter que colocar essa camiseta em muita igreja por aí. Aprenda a suportar as diferenças. Segunda coisa que o texto fala ali, agora no versículo número 3, é esforçando-vos, é outra forte palavra para nós. Esforçando-vos diligentemente, por quê? Para preservar o quê? A unidade no Espírito, no vínculo da paz. Então, como viver de modo digno da minha vocação? Buscando a unidade, aprendendo a suportar uns aos outros. E aí vem esforçando-vos diligentemente, é algo forte também. Suportar uns aos outros é forte, mas eu tenho que me preocupar para preservar a unidade no vínculo da paz. Meus amados, a maior dificuldade que nós temos como igreja do Senhor é a falta de unidade. Quando o inimigo quer destruir uma igreja, a primeira coisa que ele faz é criar contendas, é trazer fofocas. E infelizmente a gente sabe muito bem como isso funciona. Destrói a igreja do Senhor quando perde a unidade. Então diz o texto que nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar essa unidade. Somos diferentes, mas nós podemos caminhar juntos, porque nós caminhamos para o mesmo lugar. E o texto aí vai para o capítulo 4, 5 e 6. É maravilhoso que aí Paulo vai falar da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, até como um exemplo de unidade. Há um só corpo, um só Espírito, como fostes também chamados, numa só esperança da vossa vocação, quer dizer, há um só Senhor, aí se vem referindo a Jesus, uma só fé, um só batismo, não tem outro batismo, é só um batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O mistério da Trindade, e isso a gente sabe muito bem quando vai para a doutrina, né? É mistério. Mas é a maior bênção que nós temos, porque é um Deus trino, um Deus só, que subsiste entre as pessoas, que se manifesta entre as pessoas, mas que é um. E que em alguns momentos a gente vê a Deus agindo na cruz, em que em alguns momentos nós vemos Deus agindo na igreja, e em outros momentos a gente percebe Deus agindo, criando todas as coisas. Aí está a Trindade. Mas é uma só. Igreja, comunidade, nós temos que buscar essa unidade e entender que o Deus que manda na igreja é um Deus trino, mas é um Deus que nos preserva, e nós temos que nos esforçar olhando para essa Trindade e percebendo a bênção que é caminharmos juntos. E hoje especialmente nós temos o nosso batismo aqui, e é para nós um motivo de também renovação de compromisso com o Senhor, para andarmos no caminho daquilo que Deus tem para nós. Versículo 7. Ande do modo digno da sua vocação. E aí no versículo 7, ele está falando sobre dons que ele distribui na sua igreja. A graça foi concedida a cada um
de nós, segundo o que? A proporção do dom de Cristo. Ele usa aqui algumas expressões, mas no versículo 11... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas o quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Outro ponto importante é exercer, como então andar de modo digno da minha vocação? Exercendo os dons que Cristo distribuiu para a sua igreja. Nós somos diferentes, mas todos são responsáveis pelo ministério que recebeu. Normalmente a gente acha que o pastor é mais importante que todo mundo, mas todos nós temos chamados. E Deus escolheu cada um para cada área. Cada um precisa fazer o que foi concedido com excelência. A responsabilidade é de cada um nessa hora. O pastor não é mais importante, não é mais importante que a pessoa que cuida, que limpa, do que a pessoa que cuida das crianças. Todos têm os seus dons. Você recebeu o dom do Senhor. Use. Use-o com diligência, fazendo muito bem feito aquilo que você foi incumbido para fazer. Então, exercem os dons que Cristo distribuiu para a sua igreja. Versículo 13 agora. Andando de modo digno da sua vocação. Versículo 13. Até o quê? Que cheguemos o quê? A unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aquela história. Aonde nós vamos parar com o nosso caminho de santificação? Se a gente desanimar no caminho, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas o nosso alvo é Cristo, como Ele foi, como Ele ensinou, como Ele nos mostrou, como Ele nos concedeu essa direção para viver. Então, olhando para essa estrutura, para esse exemplo de Jesus, nós precisamos nos aperfeiçoar e crescer mais. E o texto fala no versículo número 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor de por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. E, meus amados irmãos, Deus nos chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. É triste como nós temos um espírito medíocre de converter, vir para a igreja e não desenvolver, não avançar. E como eu falo avançar, não é ter PhD em Bíblia só, é amadurecer na fé, é parar com picuinhas, é ser maduro, é trabalhar para o Senhor, é fazer exercer o seu dom, preservar a unidade. Deus te chamou para crescer. O texto é muito forte. Eu sei que muitas vezes a gente olha para Jesus e acha Ele tão distante de nós que a gente desanima de caminhar. Comece e não pare mais de crescer espiritualmente. Busque na palavra, busque uma vida de oração, consagre-se, trabalhe na igreja, faça a vontade de Deus, pregue, faça a obra que o Senhor te chamou para fazer, mas cresça, amadureça na fé. Nós precisamos de crentes maduros, sérios, que querem crescer, que querem avançar. Gente que em tanto tempo de igreja e continua criança, continua menino, como diz o texto, pulando de galho em galho, sendo levado por qualquer vento de doutrina. A palavra é muito simples e clara para nós. Amadureçamos na nossa vida espiritual. Então, desenvolva com dedicação a vida cristã para alcançar a maturidade. Vamos caminhar. Finalmente, aí no versículo 15 a 16, no final do texto, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí vem um ponto muito importante. Cristo é o cabeça, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E por ser corpo de Cristo, não adianta querer ser cabeça. Mas nós precisamos ter a orientação. Diz o texto, então, olha, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo trabalha para Ele mesmo quando a gente
se envolve com essa bênção, que é trabalhar e amadurecer na fé. Então, caminhemos, ou caminhe sob a direção de Jesus Cristo, cabeça. O pastor ou qualquer outra pessoa é alguém que aponta para Jesus, não pode ser Jesus. Muita gente que quer imitar certos pastores, certos mestres. Imite a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o cabeça da igreja. Amadureça crescendo na caminhada em direção a Jesus. Não é apenas ficando mais velho. Deus te chamou, meu querido e minha querida, para ser bênção. Para andar segundo a vocação daquele que te chamou. Eu queria, nesse momento, desafiar você que ouve a palavra do Senhor nesse momento, a lembrar de tantas bênçãos que Deus tem concedido a nós. Faça um exercício de fé agora, um exercício mental, inclusive. Perceba o tanto que Deus te ama. Primeiro é que Ele te conhece antes da sua existência. Aqui mesmo, capítulo 1 de Efésios, Ele nos escolheu, Ele nos chamou antes da nossa existência, porque Ele nos amava. Ele conhecia o seu nome. Ele conhecia a sua vida, Ele te ama. Jesus ama a todos, mas Ele também nos ama individualmente. Ele sabe a nossa dor, Ele sabe a nossa aflição, Ele sabe a nossa tristeza, Ele sabe dos nossos desafios. Mas são bênçãos tão maravilhosas que é necessário que nós, que servimos ao Senhor, andemos segundo esse chamado. Deus te chamou para caminhar com Ele. Preserve a unidade. Continue caminhando na fé. Exerça os dons que Ele te deu. Trabalhe para o Senhor com alegria, com disposição, com excelência. Desenvolva a sua fé com maturidade para crescer na fé. Chega de ficar no mesmo jeito. Chega de ficar parado. É hora de trabalhar para o Senhor. Então, lembrando de tudo isso, Deus desafia você nessa noite a ter, de fato, uma renovação de compromisso, de aliança com Ele. Andemos segundo a vocação daquele que nos chamou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preservemos a unidade, amadureçamos na fé, usemos os dons que Deus nos concedeu e caminhemos olhando para Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar. Consagre ao Senhor nesse momento a sua vida. Hoje é uma noite especial de batismo, de alegria, e agora vamos ter a ceia do Senhor. Já é o momento de olharmos para nós mesmos e falarmos: Senhor, eu quero mais uma vez começar de novo. Quero mais uma vez pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, até pela minha mediocridade como cristão. Quero ser um cristão diferente a partir de hoje. Quero ser um cristão dedicado, cristão que trabalha, cristão que ama o Senhor, cristão que amadurece, cristão que ensina, cristão que aprende, cristão que avança. Eu quero ser outra pessoa consagrada ao Senhor, uma pessoa dedicada à Tua obra nesse momento. Pai, é só através da operação bendita do Espírito Santo do Senhor é que vidas são transformadas. O Senhor sabe muito bem que eu não tenho os argumentos, mas eu, nesse momento, como ministro do Senhor, peço que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, o nosso entendimento, o nosso sentimento, para percebermos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E através dessas bênçãos, olhando para essas bênçãos, para essa vocação, que nós possamos andar com dignidade, fundamentados nessa vocação. O Senhor nos amou tanto, e em muitas maneiras, e muitas vezes, Senhor, nós somos tão grossos, estamos tão irritados. Senhor, limpa o nosso coração da maldade. Trabalha aqui agora, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, há alguma coisa em nós que o Senhor quer mudar? Mostra-nos agora, Senhor. Há algum ponto a ser considerado para mudança na nossa vida? Transforma isso, Pai. Ó Deus bondoso. Te louvamos porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor sempre é benigno para nos restaurar a vida.
Ó Senhor, obrigado por essa noite de adoração, de exposição da Tua palavra, de consagração pelo batismo. Mas, ó Deus, a Tua igreja, nesta hora, se curva diante de Ti, para esse momento de consagração. Ó Pai, assim, Deus bondoso, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.